Poucas palavras na história humana carregam tanto poder quanto aquelas pronunciadas por Jesus ao ensinar seus discípulos a orar. Foi um momento de silêncio e revelação. Um instante em que o divino tocou a terra de maneira simples e direta. Quando os apóstolos se aproximaram dele e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Não buscavam apenas uma fórmula, mas uma chave, uma forma de se conectar com a presença que Jesus chamava de Pai. Foi então que ele pronunciou as palavras que ecoariam por milênios. Pai nosso que estás nos céus. Simples, universal, mas também profundamente enigmática. A oração do Senhor, como passou a ser conhecida, não era apenas uma sequência de pedidos espirituais. Era um mapa da consciência humana, um caminho codificado que conduzia o ser da separação à unidade. Cada linha, cada verbo, cada símbolo continha uma vibração, um ensinamento, uma correspondência com os planos invisíveis do espírito. No início, essas palavras não eram recitadas mecanicamente. Os primeiros seguidores de Jesus, essênios, gnósticos e místicos, as entoavam em aramaico, a língua viva do mestre. E na vibração daquele idioma, havia algo que se perdeu nas traduções posteriores. Uma força sonora que parecia abrir portais internos. O som de Abun de Boashmaya, a primeira linha da oração, não significava apenas Pai que estás nos céus. Na sua raiz, Abvun é uma combinação de Ab, Pai, e Vun, sopro, fonte, espírito. Ou seja, a fonte que respira dentro de tudo. Jesus, portanto, não estava invocando um Deus distante, sentado em tronos celestiais, mas a consciência viva que pulsa em todas as coisas. Essa diferença muda tudo. Na versão original, a oração não pedia, mas lembrava, não implorava, mas reconhecia. Era uma reconexão com aquilo que o ser humano sempre foi, um fragmento da própria luz divina. Com o passar dos séculos, porém, a oração do Senhor foi domesticada. Tornou-se uma liturgia, uma repetição automática. O que antes era um portal de despertar espiritual foi transformado em um ritual de devoção. O poder vibracional da palavra foi substituído pela formalidade das traduções latinas. A oração que Jesus ensinou como um código para ascender em consciência passou a ser recitada em coro, sem que se compreendesse o que ela realmente dizia. Mas há algo curioso. Ainda hoje, mesmo após 2000 revoluções solares, as palavras do Pai Nosso continuam tocando o coração humano. Há algo nelas que atravessa o tempo, uma melodia invisível que ressoa na alma, como se a linguagem original ainda sussurrasse por trás de cada tradução. O que poucos sabem, porém, é que essa oração não era exatamente assim na sua forma original. Diversos manuscritos antigos, como o Evangelho dos Hebreus, o Evangelho de Tomé e versões do Pai Nosso preservadas em textos siríacos, coptas e gregos, mostram pequenas diferenças, acréscimos e, o mais intrigante, um final perdido. Sim, algo foi removido. Durante séculos, estudiosos e místicos notaram que o final do Pai Nosso presente nas Bíblias modernas não aparece de forma igual nos manuscritos mais antigos. Em alguns, ele termina abruptamente. Em outros, há versos adicionais que falam da luz eterna, da fonte que retorna a si mesma e do ciclo da criação. Essas palavras, misteriosamente ausentes das versões atuais, transformam completamente o sentido da oração, porque o Pai Nosso não terminava com o simples Amém. Ele encerrava com uma afirmação cósmica sobre o destino da alma e a glória do universo. Era o fechamento perfeito para um ensinamento que desde o início falava sobre unidade, comunhão e retorno. Mas antes de compreendermos o que foi perdido, precisamos lembrar por que essa oração era tão perigosa para as estruturas de poder da época. Quando Jesus disse Pai Nosso, ele quebrou uma das hierarquias mais antigas da história humana. O divino não era mais propriedade dos sacerdotes ou dos templos, era de todos, era nosso. Essa palavra, tão pequena mas tão revolucionária, colocava o povo simples, o pobre, o pecador e o estrangeiro no mesmo nível espiritual que o sumo sacerdote. A oração era, portanto, um manifesto espiritual e social. Ela dissolvia fronteiras, quebrava dogmas e lembrava que a verdadeira comunhão com Deus não depende de intermediários, mas de consciência. Por isso, o Pai Nosso foi mais do que uma prece,
Foi uma semente de liberdade espiritual plantada no coração da humanidade. E é por isso também que, com o passar dos séculos, determinadas partes dessa mensagem precisaram ser silenciadas. As versões mais antigas, que falavam da luz que retorna à fonte, eram consideradas perigosas porque revelavam algo que a religião institucional não queria que o povo soubesse, que o reino de Deus não está fora, mas dentro de nós. Hoje, ao olharmos para as ruínas do templo e para os textos esquecidos dos primeiros séculos, percebemos que talvez Jesus tenha deixado uma oração muito mais profunda do que imaginamos, uma que unia palavra, som, vibração e consciência. O Pai Nosso era um código, e parte desse código foi apagada. A pergunta que resta é por quê? O que havia nesse final esquecido que a Igreja considerou tão perigoso a ponto de apagá-lo da história? Essas respostas começam a surgir quando voltamos às origens, à língua de Jesus, ao mistério do aramaico, onde o verbo é vibração e a palavra é luz. E é lá que começaremos a nossa jornada. Para compreender o verdadeiro poder da oração do Senhor, é preciso voltar ao princípio, não às traduções latinas ou gregas, mas à língua viva que saiu da boca de Jesus, o aramaico. O aramaico era mais do que um idioma, era uma linguagem vibracional, poética e simbólica, em que cada palavra carregava múltiplos níveis de significado. Diferente do pensamento ocidental, que separa mente e matéria, o aramaico unia o mundo espiritual e o mundo físico em um único sopro. Os antigos diziam que o aramaico não era apenas falado, ele era cantado. Era o som da respiração divina se tornando palavra. Quando Jesus pronunciava algo, não apenas comunicava uma ideia, ele transmitia uma energia, uma vibração capaz de tocar a alma de quem ouvia. E é exatamente por isso que a primeira palavra da oração do Senhor no original é tão poderosa, Abvum. Muitos traduzem como Pai, mas essa tradução é incompleta. Abvum vem da raiz Ab, fonte, origem, gerador, e Vum, que vem de Ruach, o sopro divino, o espírito que permeia tudo. Assim, Abvum significa literalmente fonte de luz e sopro que respira dentro de todas as coisas. Não se trata, portanto, de um Deus masculino externo ou antropomórfico, mas de uma consciência cósmica que se expressa através do som, da respiração e da vida. Quando Jesus dizia Abum de Boashmaia, ele não apontava para o céu como um lugar distante, mas para o espaço interior onde a presença divina habita, o céu dentro de cada ser humano. Em aramaico, Boashmaia vem de Shmaya, uma palavra que tem o mesmo radical de Shma, que significa ouvir ou vibrar. Logo, o termo pode ser entendido como a vibração divina que se manifesta como o céu interior. Essa frase, portanto, poderia ser traduzida assim: ó fonte de luz e som que respira em tudo e vibra dentro de nós. E é aqui que reside o segredo do que Jesus ensinava. Ele não falava de um Deus separado da criação, mas de uma presença viva que permeia cada átomo do universo. O Pai era a energia primordial, o princípio criador, o Verbo, que, segundo o Evangelho de João, estava no princípio e era Deus. Cada linha do Pai Nosso, no aramaico, é uma invocação dessa energia. Não é um pedido, é um ato de sintonização. Ao pronunciar cada som, a pessoa se alinha com o ritmo da criação, com a respiração divina que sustenta todos os mundos. Os místicos essênios, contemporâneos de Jesus, sabiam disso. Eles acreditavam que a palavra sagrada era uma ponte entre os mundos visível e invisível. Ao vibrar certos sons, o corpo humano tornava-se um instrumento do espírito. Assim, a oração era uma forma de afinamento energético, uma arte perdida que unia respiração, som e intenção. O Pai Nosso, portanto, não era apenas um texto para ser decorado, mas uma tecnologia espiritual. Imagine o cenário: um grupo de discípulos reunidos em silêncio no deserto da Judéia. Jesus ergue o olhar para o horizonte, respira profundamente e pronuncia o primeiro som, Abvum, e naquele instante, o ar parece vibrar. Eles sentem a vibração no peito, como se o próprio ar se tornasse luz. É a consciência do Pai despertando neles, não como uma figura distante, mas como uma presença íntima. O que o Mestre fazia era devolver ao ser humano a lembrança de sua origem.
Cada linha da oração era uma camada dessa recordação, do reino interior, da vontade divina, do pão espiritual, do perdão que liberta, da proteção que guia e da luz que dissolve o mal. Mas há um detalhe que as traduções modernas perderam completamente. O aramaico é uma língua sem fronteiras, entre o concreto e o abstrato. Uma mesma palavra pode significar corpo e espírito, ação e contemplação, humano e divino. Por exemplo, o termo que traduzimos como céu, Shmaya, também pode ser expansão, vibração ou plenitude. Já a terra, Ara, pode significar corporeidade, manifestação ou realidade material. Assim, quando Jesus dizia, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele não falava apenas de dois lugares separados, mas de dois estados de consciência, o interior e o exterior, o invisível e o visível, que deveriam estar em harmonia. Essa harmonia era o verdadeiro reino de Deus, não um paraíso futuro, mas uma frequência de equilíbrio entre o espírito e a matéria. Nas escolas espirituais do Oriente, encontramos ideias semelhantes. Os hindus falam de prana, o sopro vital que sustenta o universo. Os taoístas chamam de Qi, o fluxo invisível que move todas as coisas. Jesus, com sua sabedoria simples e universal, expressava a mesma verdade com outras palavras. O Pai é o sopro, e orar é respirar conscientemente com o divino. Ao entendermos o Pai Nosso em aramaico, percebemos que ele não era uma oração de súplica, mas de recordação. Cada frase era uma lembrança vibracional da nossa origem sagrada. Era como se o mestre dissesse, respira, lembra-te, o reino está dentro de ti. Mas essa linguagem tão viva e simbólica não sobreviveu intacta ao tempo. Quando o cristianismo foi traduzido para o grego e mais tarde para o latim, muito do poder sonoro e espiritual do aramaico se perdeu. A vibração tornou-se dogma, a energia virou doutrina. E, com o passar dos séculos, essa oração que nascia do som primordial foi se tornando um texto fixo, repetido sem alma, distante de seu propósito original, despertar o homem para a presença divina que vibra dentro dele. O Pai Nosso original era um código de reconexão, um chamado à lembrança de que somos feitos da mesma luz e do mesmo som que criou os mundos. E é justamente nesse código que começa a surgir a pista do final perdido da oração, um verso que falava dessa luz eterna que emana da fonte e retorna a ela. Mas antes de revelarmos esse final apagado, precisamos olhar para os registros antigos que o preservaram, fragmentos esquecidos que guardam o eco do som original do mestre. É aí que a história se torna ainda mais misteriosa. Para compreender o verdadeiro poder da oração do Senhor, é preciso voltar ao princípio, não às traduções latinas ou gregas, mas à língua viva que saiu da boca de Jesus, o aramaico. O aramaico era mais do que um idioma, era uma linguagem vibracional, poética e simbólica, em que cada palavra carregava múltiplos níveis de significado. Diferente do pensamento ocidental, que separa mente e matéria, o aramaico unia o mundo espiritual e o mundo físico em um único sopro. Os antigos diziam que o aramaico não era apenas falado, ele era cantado. Era o som da respiração divina se tornando palavra. Quando Jesus pronunciava algo, não apenas comunicava uma ideia, ele transmitia uma energia, uma vibração capaz de tocar a alma de quem ouvia. E é exatamente por isso que a primeira palavra da oração do Senhor, no original, é tão poderosa, Ab-Vun. Muitos traduzem como Pai, mas essa tradução é incompleta. Ab-Vun vem da raiz Ab, fonte, origem, gerador, e Vun que vem de Ruach, o sopro divino, o espírito que permeia tudo. Assim, Abum significa literalmente fonte de luz e sopro que respira dentro de todas as coisas. Não se trata, portanto, de um Deus masculino, externo ou antropomórfico, mas de uma consciência cósmica que se expressa através do som, da respiração e da vida. Quando Jesus dizia Abum de Boashmaya, ele não apontava para o céu como um lugar distante, mas para o espaço interior onde a presença divina habita, o céu dentro de cada ser humano. Em aramaico, Boashmaya vem de Shmaya, uma palavra que tem o mesmo radical de Shma, que significa ouvir ou vibrar. Logo, o termo pode ser entendido como
A vibração divina que se manifesta como o céu interior. Essa frase, portanto, poderia ser traduzida assim: ó fonte de luz e som que respira em tudo e vibra dentro de nós. E é aqui que reside o segredo do que Jesus ensinava. Ele não falava de um Deus separado da criação, mas de uma presença viva que permeia cada átomo do universo. O Pai era a energia primordial, o princípio criador, o Verbo, que, segundo o Evangelho de João, estava no princípio e era Deus. Cada linha do Pai Nosso, no aramaico, é uma invocação dessa energia. Não é um pedido, é um ato de sintonização. Ao pronunciar cada som, a pessoa se alinha com o ritmo da criação, com a respiração divina que sustenta todos os mundos. Os místicos essênios, contemporâneos de Jesus, sabiam disso. Eles acreditavam que a palavra sagrada era uma ponte entre os mundos visível e invisível. Ao vibrar certos sons, o corpo humano tornava-se um instrumento do espírito. Assim, a oração era uma forma de afinamento energético, uma arte perdida que unia respiração, som e intenção. O Pai Nosso, portanto, não era apenas um texto para ser decorado, mas uma tecnologia espiritual. Imagine o cenário: um grupo de discípulos reunidos em silêncio no deserto da Judéia. Jesus ergue o olhar para o horizonte, respira profundamente e pronuncia o primeiro som, Avun, e naquele instante o ar parece vibrar. Eles sentem a vibração no peito, como se o próprio ar se tornasse luz. É a consciência do Pai despertando neles, não como uma figura distante, mas como uma presença íntima. O que o Mestre fazia era devolver ao ser humano a lembrança de sua origem. Cada linha da oração era uma camada dessa recordação, do reino interior, da vontade divina, do pão espiritual, do perdão que liberta, da proteção que guia e da luz que dissolve o mal. Mas há um detalhe que as traduções modernas perderam completamente. O aramaico é uma língua sem fronteiras, entre o concreto e o abstrato. Uma mesma palavra pode significar corpo e espírito, ação e contemplação, humano e divino. Por exemplo, o termo que traduzimos como céu Rishmaya também pode ser expansão, vibração ou plenitude. Já a terra, Ara, pode significar corporeidade, manifestação ou realidade material. Assim, quando Jesus dizia, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele não falava apenas de dois lugares separados, mas de dois estados de consciência, o interior e o exterior, o invisível e o visível, que deveriam estar em harmonia. Essa harmonia era o verdadeiro reino de Deus, não um paraíso futuro, mas uma frequência de equilíbrio entre o espírito e a matéria. Nas escolas espirituais do Oriente, encontramos ideias semelhantes. Os hindus falam de prana, o sopro vital que sustenta o universo. Os taoístas chamam de Qi, o fluxo invisível que move todas as coisas. Jesus, com sua sabedoria simples e universal, expressava a mesma verdade com outras palavras. O Pai é o sopro, e orar é respirar conscientemente com o divino. Ao entendermos o Pai Nosso em aramaico, percebemos que ele não era uma oração de súplica, mas de recordação. Cada frase era uma lembrança vibracional da nossa origem sagrada. Era como se o Mestre dissesse, respira, lembra-te, o reino está dentro de ti. Mas essa linguagem tão viva e simbólica não sobreviveu intacta ao tempo. Quando o cristianismo foi traduzido para o grego e mais tarde para o latim, muito do poder sonoro e espiritual do aramaico se perdeu. A vibração tornou-se dogma, a energia virou doutrina. E, com o passar dos séculos, essa oração que nascia do som primordial foi se tornando um texto fixo, repetido sem alma, distante de seu propósito original, despertar o homem para a presença divina que vibra dentro dele. O Pai Nosso original era um código de reconexão, um chamado à lembrança de que somos feitos da mesma luz e do mesmo som que criou os mundos. E é justamente nesse código que começa a surgir a pista do final perdido da oração, um verso que falava dessa luz eterna que emana da fonte e retorna a ela. Mas antes de revelarmos esse final apagado, precisamos olhar para os registros antigos que o preservaram, fragmentos esquecidos que guardam o eco do som original do Mestre. É aí que a história se torna ainda mais misteriosa. À primeira vista, a oração do Senhor
parece ser uma das passagens mais estáveis da Bíblia. Afinal, ela está presente em todos os evangelhos canônicos, é recitada há 2000 anos e parece ter resistido às alterações do tempo. Mas quando mergulhamos nas versões mais antigas, algo desconcertante aparece. O Pai Nosso não era igual em todos os lugares, e em alguns textos terminava de um modo completamente diferente. É nesse ponto que a história se transforma em um mistério quase arqueológico. Durante séculos, estudiosos e tradutores trabalharam com base nas versões gregas de Mateus e Lucas. No entanto, em escavações, descobertas e comparações com manuscritos, como o Códice Sinaítico, o Códice Alexandrino e o Códice Vaticano, notou-se que havia variações substanciais no final da oração. A versão de Mateus 6,13, por exemplo, traz a famosa doxologia, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas essa frase, curiosamente, não aparece nos manuscritos mais antigos. Ela surge apenas em cópias posteriores, datadas de séculos depois da época de Jesus. Já o Evangelho de Lucas termina abruptamente, sem a doxologia e de forma mais concisa. Então surge a pergunta inevitável: se Jesus realmente ensinou uma única oração, por que ela aparece de formas tão diferentes? E mais ainda, o que havia de tão poderoso nesse final que alguns copistas decidiram omiti-lo ou alterá-lo? Para entender, precisamos recorrer às fontes paralelas. Os textos fora do cânone, preservados por comunidades consideradas heréticas pela Igreja Oficial. Entre eles, encontramos o Evangelho dos Hebreus, o Evangelho dos Nazarenos, fragmentos gnósticos e textos essênios que sobreviveram escondidos em cavernas e desertos. Um desses textos, encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, apresenta uma versão da oração que se encerra com uma invocação diferente, mais mística e cósmica, pois teu é o reino e o poder, a glória e a luz eterna, que flui de ti e a ti retorna. Essas palavras simples e ao mesmo tempo grandiosas mudam completamente o sentido da oração. Elas introduzem a ideia de ciclo divino, de uma energia que parte da fonte e volta à fonte, simbolizando o eterno movimento da criação. Não é apenas um final poético, é uma afirmação gnóstica, profundamente espiritual, que ecoa o mesmo princípio que se encontra em doutrinas antigas, como o hermetismo e a cabala. Tudo vem do Um, e tudo retorna ao Um. Mas por que essa frase desapareceu das versões oficiais? A resposta pode estar no contexto histórico do cristianismo primitivo. Nos séculos I e II, o movimento de Jesus era diverso e descentralizado. Havia comunidades gnósticas, essênias, judaico-cristãs e helênicas, cada uma guardando tradições orais e interpretações diferentes dos ensinamentos do Mestre. Quando o cristianismo começou a se institucionalizar sob o Império Romano, essas diferenças se tornaram uma ameaça à unidade dogmática. A Igreja precisava de uma doutrina única, clara, simples e controlável. E qualquer verso que insinuasse que a luz divina retorna ao ser humano, que o homem é uma centelha da própria divindade, era considerado perigoso. A ideia de que a luz retorna à luz se assemelhava demais aos ensinamentos gnósticos, que afirmavam que dentro de cada ser há uma partícula do divino, aprisionada no mundo material, buscando seu caminho de volta à fonte. Para os líderes eclesiásticos, essa visão tirava o poder da instituição e colocava o poder dentro de cada indivíduo. E assim, pouco a pouco, palavras foram sendo suavizadas, ajustadas, omitidas. O reino deixou de ser uma realidade interior e tornou-se uma promessa futura. O pão deixou de ser sabedoria e virou alimento literal. E o final luminoso da oração, a parte que falava da luz eterna que flui e retorna, foi apagado, substituído por um simples Amém, palavra de encerramento, neutra e inofensiva. Mas nem todos esqueceram. Em tradições secretas, como a dos nazarenos, e em correntes esotéricas cristãs, como os cátaros, esse final era preservado oralmente. Eles diziam que o verdadeiro sentido da oração não era pedir bênçãos, mas lembrar-se da origem divina e manter a chama da consciência acesa. A oração não terminava com submissão, mas com reintegração, o retorno do ser à unidade, o ciclo completo do espírito.
No século IV, quando os concílios cristãos consolidaram o Novo Testamento e padronizaram as liturgias, o final alternativo desapareceu oficialmente. Mas sua essência sobreviveu em fragmentos, em traduções siríacas e nos manuscritos coptas do Egito, onde ainda se pode ler: pois teu é o reino, e o poder, e a glória, e a luz sem fim, de onde tudo procede e para onde tudo regressa. Essas palavras são mais do que uma bênção, são um mapa da consciência. Falam da jornada da alma, que desce à matéria, vive a experiência da dualidade e depois retorna à sua origem luminosa. Em linguagem simbólica, esse é o final perdido. O lembrete de que a história humana é uma espiral, não uma linha, e que toda vida, ao fim, volta à sua fonte. A supressão desse trecho marca um dos momentos em que o espiritual foi vencido pelo institucional. A religião oficial precisava de obediência, não de transcendência. Mas o eco dessas palavras nunca se apagou completamente. Elas continuaram vibrando nos corações dos que buscavam mais do que o dogma, os que queriam viver a experiência do reino interior. Hoje, ao redescobrir esses textos, percebemos que Jesus talvez tenha deixado na oração do Senhor não apenas um guia para orar, mas uma chave alquímica para a iluminação. A luz que flui e retorna é o ciclo da própria alma. E talvez, no silêncio entre o amém e o esquecido, ainda ressoe o verdadeiro final da oração que mudou o mundo. Há um momento silencioso na história em que a espiritualidade se transforma em doutrina e a experiência viva do divino é substituída pela estrutura da religião. É nesse ponto sutil, mas decisivo, que o Pai Nosso sofreu o seu primeiro corte. Um corte que não foi apenas textual, mas espiritual. Ele separou o homem de Deus, o místico do dogma, o sagrado da experiência direta. Nos primeiros séculos do cristianismo, o que hoje conhecemos como oração do Senhor circulava de muitas formas. Cada comunidade cristã, síria, copta, grega, gnóstica ou judaico-cristã, tinha variações dessa prece, adaptadas à sua visão da relação entre o homem e o divino. Em textos aramaicos mais antigos, há versos que se estendiam além da versão atual, com frases que falavam sobre a luz interior, o som criador e a unidade com o todo. Essas versões eram usadas em comunidades como a dos nazarenos, dos ebionitas e dos gnósticos, que consideravam Jesus um mestre de sabedoria cósmica, não apenas o fundador de uma religião, mas com o crescimento do poder e da influência da Igreja de Roma, surgia uma nova necessidade: unificar a mensagem. A diversidade espiritual se tornou ameaça. Os bispos começaram a determinar o que era ortodoxo e o que era heresia. Assim, textos foram traduzidos, simplificados e padronizados. O Pai Nosso foi uma das primeiras vítimas desse processo. Nos registros históricos, especialmente nas traduções latinas, feitas entre os séculos II e IV, há evidências de que partes do texto original foram omitidas deliberadamente. Palavras que remetiam à ideia de luz interior, som primordial e reconexão com o todo, desapareceram das versões litúrgicas. Frases como "pois teu é o reino da luz e o som", ou "em ti respiramos e em ti nos movemos", foram substituídas por fórmulas mais controladas, mais alinhadas ao poder sacerdotal. O objetivo era claro: a oração não podia mais ser uma chave para a experiência direta com Deus. Ela precisava ser mediada pela Igreja. A mensagem "o reino de Deus está dentro de vós" se tornava perigosa, pois ameaçava a hierarquia. Se o homem pudesse acessar o divino dentro de si, para que serviria o templo? Para que serviriam os intermediários? Assim, o Pai Nosso foi adaptado para servir à estrutura. O apelo à introspecção foi trocado por um apelo à submissão. A oração que antes elevava a consciência, agora passava a reforçar a obediência. O Pai em luz se tornou um Pai nos céus distante. O pão da sabedoria virou o pão de cada dia. O perdão que liberta o espírito foi transformado em remissão de pecados. Mas o corte mais profundo talvez tenha sido no final. Muitos manuscritos antigos, especialmente os aramaicos e gregos primitivos, continham uma conclusão expandida, um cântico de poder e gratidão que selava a oração com vibrações sagradas. Essa parte final foi gradualmente removida das traduções canônicas.
A igreja considerou que as palavras soavam místicas demais e poderiam abrir espaço para interpretações pagãs. Assim, o final da oração do Senhor desapareceu, preservado apenas em fragmentos apócrifos e em tradições orais esotéricas. Com o tempo, o corte foi esquecido. Séculos de liturgia repetida transformaram o Pai Nosso em um mantra incompleto, uma chave sem a última rotação. A maioria dos fiéis jamais suspeitou que faltava algo. As palavras se tornaram rotina e o poder vibracional original se perdeu. Mas os que buscaram nas entrelinhas, nos evangelhos gnósticos e nas orações aramaicas originais, descobriram que o Pai Nosso era, na verdade, um mapa espiritual, um caminho da alma de volta à fonte, e o trecho final era o ponto de retorno, o Amém, que não apenas fecha, mas reabre o ciclo da criação. O corte da igreja, portanto, não apagou apenas palavras, apagou o eco da antiga comunhão direta com o divino. No próximo capítulo, veremos o que restou desse final esquecido e como ele sobreviveu nas sombras, guardado pelos iniciados e pelos que nunca deixaram de ouvir o som oculto da oração. Para entender o significado esotérico do final perdido da oração do Senhor, é preciso antes compreender o que uma oração realmente é, não apenas palavras ditas aos céus, mas uma vibração que alinha o ser humano à frequência do divino. Nos tempos antigos, cada som, cada sílaba, cada pausa, carregava uma energia específica, capaz de despertar forças interiores e abrir canais de comunhão espiritual. O Pai Nosso, em sua forma original aramaica, era mais do que uma prece. Era uma fórmula vibracional, uma invocação de poder criador. O trecho final, aquele que foi removido ou diluído nas versões posteriores, encerrava a oração com uma afirmação de totalidade. Ele não apenas agradecia a Deus, mas reconectava o orante à própria fonte da criação. Nos manuscritos e tradições orais aramaicas, esse encerramento dizia algo próximo a «Pois teu é o reino e o poder da luz, e o som que vibra em todas as coisas, agora e para sempre». Essas palavras revelam algo profundo. O reino, o poder e a glória não eram apenas títulos divinos, mas símbolos de 3 estados de consciência, corpo, mente e espírito, unificados no mesmo eixo de luz. A luz representava o aspecto criador, a energia pura da consciência. O som era a vibração original, o verbo que deu origem ao cosmos. Em outras palavras, o final perdido do Pai Nosso descrevia o próprio mecanismo da criação divina, o modo como o todo se manifesta através da luz e do som em cada ser vivo. Do ponto de vista esotérico, isso muda tudo. A oração deixava de ser uma súplica para se tornar um ritual de lembrança, um retorno consciente à unidade. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele não estava criando uma fórmula religiosa. Estava ensinando uma técnica de ascensão. A invocação começava com a consciência do Pai em luz, a origem de tudo, e terminava com a fusão entre o humano e o divino. Esse era o segredo que o final perdido selava. O reconhecimento de que o reino, o poder e a glória não estão fora, mas dentro de cada um. A tradição gnóstica interpretava essa passagem como um ato de reintegração da centelha divina. O reino é o domínio da alma desperta. O poder é a força vital que flui pelo coração e pela respiração. E a glória é a luz que se manifesta quando o ser se lembra de quem é. Repetir o final completo da oração com consciência era como reativar o código da criação dentro de si. O mesmo código que vibra nas estrelas e pulsa em cada célula do corpo. As escolas místicas do Oriente Próximo, como os essênios e os terapeutas de Alexandria, acreditavam que esse final continha a chave do equilíbrio entre o céu e a terra. Ao pronunciar, pois teu é o reino, o discípulo reconhecia a estrutura do universo. Ao dizer, e o poder, reconhecia a energia vital que o move. E ao completar com a glória para sempre, selava a união da alma com o Espírito Eterno. Era o ponto culminante de uma alquimia espiritual, a transmutação do eu, separado no eu divino. Quando a igreja removeu ou simplificou esse trecho, ela não eliminou apenas uma frase, ela rompeu a ponte entre o humano e o cosmos. A oração, que antes era um ato de lembrança vibracional, tornou-se um ritual de dependência. O poder passou a ser projetado para fora, em vez de ser reconhecido dentro.
Mas o eco dessa verdade permaneceu nas tradições esotéricas, nos cânticos ocultos e nas meditações dos iniciados, que continuaram a usar a vibração do final perdido como uma chave de ascensão. Hoje, estudiosos e buscadores espirituais redescobrem esse mistério, traduzindo o aramaico antigo não como uma linguagem de súplica, mas como uma linguagem de ressonância. As palavras de Jesus, em seu contexto original, revelam que o Pai não era uma entidade externa, mas a própria consciência universal que habita em nós, e que o final perdido é o lembrete de que a criação ainda canta dentro do coração humano. Em essência, o significado esotérico desse final é simples e grandioso. Somos extensões do mesmo poder que cria mundos. Quando pronunciamos as palavras, pois teu é o reino, o poder e a glória, não estamos louvando um Deus distante, mas reconhecendo a centelha divina que vibra em nossa própria respiração. Estamos nos lembrando de que, assim como o som gera a forma, o espírito desperto gera realidade. Esse é o segredo que os antigos sabiam e que o tempo tentou silenciar. Mas toda vibração que vem da verdade nunca desaparece. Ela apenas aguarda o momento certo para ser ouvida novamente. Mesmo após a Igreja apagar o final original da oração do Senhor, seu eco continuou a ressoar em diferentes tradições espirituais, às vezes disfarçado em cânticos, outras vezes escondido em símbolos ou mantras. É como se a vibração original da prece tivesse se espalhado pelo mundo, encontrando abrigo em culturas e línguas diferentes, mas preservando o mesmo núcleo de sabedoria, a união entre a luz e o som, o divino e o humano. Nos antigos textos essênios encontrados nas margens do Mar Morto, há orações que lembram muito o estilo e a estrutura do Pai Nosso, porém com um tom mais cósmico. Os essênios falavam de um Pai da luz eterna, cuja voz ressoava em todas as coisas vivas. A prece terminava com a frase: pois em ti está o poder do céu e da terra, e em ti tudo respira e vive. Essa expressão, em ti tudo respira, aparece também em textos aramaicos não canônicos, sugerindo que ela fazia parte de uma tradição oral comum anterior à padronização cristã. No Egito helenístico, escolas gnósticas e herméticas conservaram orações semelhantes, nas quais o divino era invocado como uma presença interior que vibra em todas as formas. Em um fragmento da tradição hermética, o iniciado diz: pois teu é o som que desperta o sol e a luz que dorme nas estrelas. Essa invocação, quase idêntica em essência à parte perdida da oração do Senhor, mostra que havia um entendimento universal de que o cosmos é sustentado por uma vibração sagrada, o mesmo verbo que o Evangelho de João descreve como o princípio de todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No Oriente, encontramos paralelos ainda mais profundos. O mantra hindu Om é considerado o som primordial, a vibração do próprio universo. Ele encerra orações e rituais da mesma forma que o Amém encerra o Pai Nosso, ambos significando assim é, ou assim se manifesta. O Om representa a totalidade, criação, preservação e dissolução, o mesmo tríplice poder que o final perdido da oração do Senhor descrevia como reino, poder e glória. Em termos simbólicos, reino corresponde à manifestação da criação, poder à energia que a sustenta, e glória à luz divina que a dissolve de volta ao todo. Nos ensinamentos budistas, especialmente no Sutra do Coração, há também essa mesma reverberação. Tudo nasce do som e retorna ao silêncio. O som que liberta, conhecido como Shabda ou Dhvani, é visto como a expressão direta do absoluto. Assim como Jesus ensinava a reconhecer o Pai dentro de cada ser, o Buda ensinava a reconhecer a natureza búdica presente em todos. O núcleo das duas mensagens é o mesmo. Não há separação entre Criador e criação. Até mesmo nas tradições indígenas da América e da África, ecoam fragmentos dessa verdade. Entre os xamãs das tribos amazônicas, há cânticos que terminam com palavras que significam que a luz e o som caminhem juntos. Entre os povos iorubás, o nome sagrado de Deus, Olodumaré, é invocado com o som vibrante de tambores, pois acreditam que o ritmo é a forma como o divino fala com a terra. Cada batida é um amém ancestral,
uma afirmação da presença divina em todas as coisas. Esses paralelos não são coincidência. Eles revelam que a oração do Senhor, em sua forma mais pura, não pertencia apenas ao cristianismo. Era uma expressão de uma verdade universal, uma linguagem comum da alma. O final perdido, aquele que fala da luz e do som eternos, é o elo entre essas tradições. Ele representa a lembrança de que o divino não está confinado a uma religião, mas vibra através de todas. O eco da oração também sobreviveu nas ordens místicas cristãs. Monges exicastas do Oriente, por exemplo, praticavam a oração do coração, repetindo frases curtas até que o som se tornasse uma corrente interior de luz. Eles diziam que ao alcançar o verdadeiro estado de oração, o corpo inteiro começava a ressoar, como se o som de Deus se tornasse uma respiração interna. Essa prática, descrita em textos como a filocalia, é uma herdeira direta da vibração que encerrava o Pai Nosso original. Mesmo na Cabala judaica, encontramos ecos dessa estrutura. O conceito de Malkut, o reino, está ligado à manifestação do divino na matéria. Gébura representa o poder, e Tiferet é a glória ou beleza, os mesmos três pilares do final perdido. Essas três sefirot formam o ponto de equilíbrio entre céu e terra, onde o humano reconhece o divino em si. Assim, em todas as partes do mundo, o mesmo cântico sobreviveu. Às vezes em palavras, às vezes apenas como vibração, mas sempre com o mesmo propósito, lembrar à humanidade que a oração verdadeira não é pedir algo fora, mas despertar o que já habita dentro. O eco da oração do Senhor, portanto, nunca desapareceu. Ele apenas mudou de forma, de prece a mantra, de som a respiração, de palavra a presença. E talvez seja por isso que, quando alguém ora com o coração aberto, independentemente da língua, do nome de Deus ou do rito, o universo responde da mesma maneira, com silêncio luminoso e vibração viva. Porque o final perdido nunca foi realmente perdido. Ele apenas esperou, ressoando nas tradições, até que a humanidade estivesse pronta para ouvi-lo de novo. Depois de séculos de traduções, omissões e cortes deliberados, a oração do Senhor chegou aos nossos dias fragmentada, preservando apenas parte de seu poder original. Mas a busca pelo que foi perdido nunca cessou. Estudiosos, linguistas, místicos e buscadores espirituais começaram a comparar manuscritos antigos, traduzir o aramaico original e analisar tradições paralelas, buscando reconstruir a oração como Jesus a pronunciou, uma ferramenta viva de reconexão com o divino. O processo de reconstrução é minucioso. Primeiro, é necessário estudar os manuscritos mais antigos, os fragmentos aramaicos, os evangelhos apócrifos, os textos gnósticos, os códices coptas e siríacos. Cada versão traz pequenas nuances que apontam para significados originais, palavras que evocam vibração, energia e luz. Frases que indicam que a oração era, antes de tudo, um ato de alinhamento interior. No aramaico original, a oração começa com Abun de Boashmaya, Pai Nosso que estás nos céus, mas com uma profundidade que as traduções posteriores não conseguem capturar. Abun não é apenas Pai, mas fonte de luz e sopro divino. Boashmaya não é apenas nos céus, mas a vibração que se manifesta em todas as dimensões da vida. Ao longo da oração, cada palavra é cuidadosamente escolhida para despertar a consciência da presença divina em nós, não como uma força externa, mas como essência interna. A grande novidade surge no final perdido, que se manteve apenas em fragmentos e tradições esotéricas. Ele não é um simples encerramento litúrgico, mas uma chave de retorno, pois teu é o reino, o poder e a glória, a luz que emana de ti e a ti retorna, agora e para sempre. Essa frase recupera a totalidade da oração. Revela que o reino não está fora, mas dentro, que o poder não é concedido por uma autoridade externa, mas é a energia vital que pulsa em cada ser, e que a glória, a luz divina, não se limita a um templo ou dogma, mas flui e retorna ao seu ponto de origem, completando o ciclo da criação. A reconstrução completa do Pai Nosso, portanto, transforma a oração em uma ferramenta de ascensão espiritual. Cada linha se torna uma meditação, cada palavra, um manancial de vibração que harmoniza mente, corpo e espírito.
Ao recitá-la conscientemente, o indivíduo não apenas se conecta ao divino, mas ativa a própria essência de luz e som dentro de si, tornando-se co-criador consciente da realidade ao seu redor. Estudos comparativos mostram que essa reconstrução também se alinha com tradições gnósticas, cabalísticas e orientais. O padrão triplo, reino, poder, glória, aparece em várias culturas como símbolo da totalidade. A manifestação da criação, reino, a energia que sustenta tudo, poder, e a consciência que ilumina, glória. Reconhecer esses elementos dentro da oração é reconhecer que Jesus transmitiu uma linguagem universal, uma fórmula de comunhão com o todo, que transcende dogmas e fronteiras religiosas. Místicos modernos, que praticam a oração do Senhor, completa, relatam mudanças profundas. Ao recitar o final perdido com atenção e intenção, sentem um fluxo interno de energia, uma sensação de unidade com o universo e de alinhamento com sua própria luz interior. É como se a oração, finalmente restaurada, reativasse um circuito espiritual esquecido, reconectando a humanidade com a consciência divina que sempre esteve dentro dela. Reconstruir a oração completa não é apenas um exercício acadêmico, mas um resgate de poder espiritual. É um convite para que cada pessoa descubra que a conexão com Deus não depende de intermediações externas, mas da própria consciência desperta. O Pai Nosso, em sua forma original, é uma chave que abre o reino dentro de nós, que nos lembra que o poder que buscamos já pulsa em nosso coração, e que a glória da luz não é algo distante, mas algo que retorna a nós, agora e para sempre. Hoje, redescobrir essa oração é mais do que compreender o passado. É reaprender a arte de orar, de vibrar com o universo e de reconhecer que a centelha divina nunca se perdeu, ela apenas aguardava ser lembrada. Após milênios de tradições, traduções e censuras, o final perdido da oração do Senhor finalmente começa a emergir, revelando sua verdadeira profundidade e propósito. Mas compreender a oração não é suficiente. É preciso vivê-la. É nesse ponto que o chamado ao despertar se torna inevitável. Jesus não nos deixou apenas palavras para recitar. Ele nos deixou uma chave de transformação, um convite para reconhecer a centelha divina que habita em nós e, através dela, tocar a consciência cósmica que sustenta o universo. Despertar significa perceber que a vida não é apenas sequência de eventos aleatórios, mas um fluxo contínuo de energia e consciência. Cada palavra do Pai Nosso original carrega essa energia, a luz que cria, o som que sustenta, o reino que se manifesta dentro e fora de nós. Ao recitarmos a oração com atenção plena, cada sílaba ativa essas vibrações, alinhando corpo, mente e espírito ao ritmo da criação. É um convite para abrir os olhos da alma e perceber que o reino não está no futuro ou em um plano distante, mas aqui, agora, dentro de cada respiração. O final perdido, especialmente, é o chamado mais direto ao despertar. Ao dizer, pois teu é o reino, o poder e a glória, a luz que emana de ti e a ti retorna agora e para sempre, o ser humano é lembrado de que não existe separação entre ele e o divino. O reino é a consciência desperta, o poder é a energia vital que flui em cada célula, a glória é a manifestação luminosa da própria essência. Essa tríade não é uma promessa distante, mas uma realidade interior que pode ser acessada no presente momento. Despertar também exige coragem. Durante séculos, a tradição institucional tentou manter a humanidade alheia a esse conhecimento. Ela transformou a oração em rotina, suprimindo o final que conecta o indivíduo ao cosmos. Mas a vibração da verdade nunca desaparece. Ela sobrevive nos corações que buscam mais do que dogma. Hoje, o despertar é um ato de reconexão. Escolher ouvir o que foi silenciado, sentir o que foi apagado e integrar o poder que nos foi sempre destinado. A prática do despertar não requer rituais complicados, mas atenção plena e intenção. Sentar-se em silêncio, respirar profundamente e pronunciar o Pai Nosso completo permite que a energia da oração flua livremente. Cada palavra deve ser sentida, não apenas pronunciada. Cada pausa, cada som, cada vibração interna ativa o circuito espiritual da centelha divina.
É como se a oração se tornasse um espelho que reflete a luz, permitindo que o indivíduo reconheça o poder que sempre esteve dentro de si. As tradições esotéricas que preservaram o final perdido entendiam que essa prática diária transformava a percepção. Não se trata apenas de contemplação, mas de expansão da consciência. O coração, ao sintonizar com a vibração do final perdido, começa a perceber a interconexão de todas as coisas, a harmonia entre o mundo físico e o espiritual e a presença constante da luz que emana do todo. O chamado ao despertar é, portanto, um convite para assumir a própria divindade, para deixar de olhar para fora em busca de poder, proteção ou sentido e começar a resgatar a centelha de luz que sempre esteve dentro. É lembrar que a oração de Jesus não termina em submissão, mas em integração. O reino, o poder e a glória não são externos, mas manifestações de nosso próprio ser desperto. Despertar é reconhecer que cada instante é uma oportunidade de reconexão, que a respiração, a palavra e o silêncio podem nos trazer de volta à nossa origem, que o final perdido do Pai Nosso é, na verdade, o primeiro passo para uma experiência direta com o divino. E ao atender a esse chamado, percebemos algo profundo. A oração completa não é apenas memória histórica ou legado espiritual. É uma porta viva, aberta agora, para todos que desejam reencontrar a luz e o som dentro de si. O despertar, então, não é opcional. É inevitável para aqueles que escutam o eco da verdade antiga. O Pai Nosso completo nos lembra: a centelha divina nunca se perdeu. Ela apenas aguardava que estivéssemos prontos para reconhecê-la, aqui e agora, em cada palavra, em cada respiro, em cada momento consciente de nossa vida.